Bem, o Roblox Studio não é a melhor ferramenta de modelagem, né? Nós temos mais ou menos 5 partes diferentes que ele dá e, bem, toda a gente sabe que não são as melhores. Mas mesmo assim, dá para melhorar todas as partes que nós fazemos sem ser preciso ir num editor externo como o Blender ou o Maya, através de algumas ferramentas que o Roblox Studio disponibiliza. Bem, essas ferramentas permitem-nos cortar partes e unir e fazer mais algumas coisas e bem, se vocês não conhecem, neste vídeo aqui nós vamos ver como utilizar essas ferramentas para melhorar a modelagem e vamos ver tudo sobre modelagem no Roblox Studio. Bem, aqui nós podemos ver que nós temos basicamente estas 5 partes: o bloco, a esfera, a cunha, a rampa e o cilindro. E estas partes são as únicas que nós podemos aqui colocar. Claro que, por exemplo, eu posso dimensionar as partes e rodar e fazer o que eu quiser com elas, mas se eu quiser fazer algo bem mais complicado, como por exemplo um meio círculo ou uma curva, pode ficar um bocado bem mais complicado de fazer. Bem, aqui na aba modelo aqui em cima, o Roblox Studio dá-nos aqui algumas ferramentas, como aqui nesta aba modelagem sólida, para nós podermos estar aqui a trabalhar um bocado e melhorar as coisas. Por isso aqui nós vamos ver estas ferramentas aqui e vamos ver mais alguma coisa ou outra interessante. Bem, eu vou criar aqui duas partes e nós podemos ver aqui que, por exemplo, a primeira ferramenta é mais simples, que é simplesmente a ferramenta de unir. O que é que essa ferramenta de unir faz? Bem, por exemplo, se eu quiser colocar, por exemplo, fazer uma cruz aqui no Roblox Studio, eu posso, por exemplo, pegar aqui numa parte, deixa rodar aqui a parte, vou pôr aqui para rodar a 45 e posso simplesmente mover a parte para aqui. Logo, mais ou menos assim. O único problema é que isto seriam duas partes e se eu quisesse isto apenas uma parte, ou eu colocava dentro do model ou fazia alguma coisa. Bem, com esta ferramenta de unir, estas duas partes aqui que eu tenho, logo aqui uma e aqui duas, se eu selecionar as duas partes e clicar em unir, as duas partes vão ficar convertidas em uma parte apenas. E nós podemos ver aqui que ele mudou e agora que se chama Union. E a classe agora também não é parte e é Union Operation. Isso porquê? Porque algumas propriedades, aqui nem tanto, mas algumas propriedades aqui mudaram um bocado, que neste caso às vezes podem envolver cores, ou por exemplo, quando logo isto aqui agora é apenas uma parte aqui, isto agora é apenas uma parte, mas por exemplo, se quando eu fosse unir uma destas partes aqui tivesse por exemplo a vermelho e a outra tivesse azul, logo as duas partes aqui, e eu fosse unir, aqui as cores ficavam, mas por exemplo aqui a única cor que ele mostra aqui nas propriedades é vermelho, e daí que não daria para eu estar a alterar aqui muita cor. Para isso também há uma nova propriedade chamada Use Part Color, ou seja, usa as cores que eu colocar aqui, ou seja, estas são as cores da parte. Se eu habilitar esta propriedade aqui, Use Part Color, eu consigo mudar a cor, só que vai mudar a cor de tudo, ou seja, você tem aqui algumas coisas, você pode decidir se quer utilizar Union ou se não quer utilizar. Bem, já para dimensionar fica tudo aqui normal, dá para eu mudar e tudo isso aí. Se eu segurar o Shift também posso mudar sempre no mesmo tamanho. Agora vamos supor que, por exemplo, que eu queria meio que eu não quero Union, sem querer fiz uma Union e não dá para voltar para trás. Bem, para isso eu tenho também aqui esta opção de separar, onde eu vou simplesmente separar as duas partes, elas vão voltar à cor normal, mas pelo menos as duas partes ficam separadas. Já aqui só selecionar uma, pronto, as duas partes aqui ficam separadas uma da outra. Bem, no Roblox Studio também é possível fazer cortes, ou seja, por exemplo, muitas vezes é preciso fazer um corte ou outro, aí aparecem algumas imagens de cortes, e no Roblox Studio também é possível fazer esses cortes aí que estão a aparecer. Isso aí é utilizando uma opção chamada por uma parte subtraída. Por exemplo, aqui no Roblox Studio, se eu quisesse meio que, eu vou pôr aqui o tamanho desta parte, size, vou pôr 555,
vou deixar um cubo. Se eu quisesse, por exemplo, não sei, quisesse fazer aqui um buraco aqui de um lado ou outro aqui no meu cubo, logo, por exemplo, o que eu poderia fazer era basicamente selecionar a área que eu quero cortar. Por exemplo, quero cortar esta área, logo eu coloco uma parte na área que eu quero cortar, logo a parte aqui atravessada. E agora eu posso simplesmente dizer que esta parte aqui, logo eu vou selecionar a parte que eu quero cortar. Eu posso vir aqui e posso dizer que vou subtrair, ela vai ficar vermelha. E na altura que eu for unir esta parte subtraída a esta parte aqui, eu basicamente uno. E basicamente agora a minha parte ficou assim. Logo, eu meio que cortei aqui a parte a meio. Eu poderia fazer isso, por exemplo, com cilindros. Por exemplo, se eu tivesse aqui um cilindro aqui, eu vou girá-lo aqui, deixá-lo para cima e vou subi-lo aqui. Eu poderia, por exemplo, fazer um mais pequeno, deixar aqui duplicar isto, fazer aqui um mais pequeno. Ou até poderia só ter segurado o shift. Deixa eu só dar aqui uma subida para eu ver que se está direito. Deixa eu pôr aqui de outra cor, por exemplo, um verde. Vou tentar pôr aqui a meio. Logo, mais ou menos assim. Eu poderia vir aqui, vou descer aqui esta parte do tamanho. Eu poderia dizer que esta aqui vou subtrair. Clico aqui em subtrair. E vou unir este cilindro aqui. Aí, por exemplo, eu cortei. Ele ficou com a cor que tinha aquela outra parte, logo ficou aqui verde. Eu tinha de deixar a parte da mesma cor que esta para ficar normal, mas pelo menos agora eu tenho uma rodela aqui fatiada. Parece uma cebola. Mas basicamente tenho aqui. E por exemplo, eu poderia também cortar isto aqui a meio. Por exemplo, vou pôr isto aqui mais ou menos. Vou pegar aqui uma parte. Eu alinhei aqui no meio destes, aqui neste eixo aqui. E eu vou mais ou menos cortar por aí. Que é mais ou menos a metade. Podia subtrair aqui. E eu vinha aqui e unia. Fiz aqui uma curva. Aí que depois eu poderia, por exemplo, sei lá. Eu posso estar a fazer aqui muita coisa. Com algumas destas ferramentas aqui, ó, ficou direitinho. Quase direito. Um bocadinho de erro, mas ficou quase direito. Ó, ficou com um bocadinho de erro, mas ficou quase direito, que é o que importa aqui. Logo é possível eu estar aqui a fazer algumas modelagens um bocado mais avançadas, mesmo que o Roblox Studio não seja o melhor software para você estar a modelar com as ferramentas que ele traz. Claro que você pode baixar plugins de Brush Tools, do que você quiser aí para estar a modelar. O Roblox Studio oferece isto aqui e não muito mais. Claro que ele também oferece algumas outras coisas, como por exemplo, ele também oferece alguns efeitos que não vamos ver neste vídeo, mas por exemplo aqui na jogabilidade eu posso pôr, por exemplo, aqui uma luz nesta parte. Posso, por exemplo, colocar fogo aqui nesta parte, por exemplo. Ele dá alguns efeitos e nós vamos estar a ver todos estes efeitos num vídeo específico. Mas pronto, logo não há muita coisa aqui que nós, por exemplo, podemos fazer. Fogo verde assim do nada. Logo estes efeitos não vamos estar a ver todos eles num vídeo só, não neste aqui. Mas basicamente de modelagem aqui não há muita mais coisas. Há algumas coisas que vos podem ajudar a modelar, como por exemplo estas duas opções aqui do colisões e de juntar superfícies. Ou seja, se eu por exemplo fizer aqui juntar superfícies, ele meio que ele fica ali com uma risca ali branca quando uma superfície está junto. Eu posso pôr por exemplo colisões, que quando eu for modelar as partes colidem. Isto aqui lembrando que só a modelar. Isto depois, se as partes colidem ou não, é no cano collide do jogo. Como por exemplo aqui do ajustar à grade,
que vos pode ajudar também a modelar, ou esta ferramenta de alinhar que nós não vamos ver aqui, eu talvez faça um vídeo dela e do pivô também. Logo há muita coisa aqui no Roblox Studio que nos pode ajudar a modelar e montar os mapas. Mas neste vídeo aqui nós vimos aqui esta parte sobre modelagem sólida e basicamente é isto aqui. Bem, agora também teria uma opção de eu modelar fora do Roblox. Como é que eu importaria algo que eu modelei fora do Roblox para dentro do Roblox? Bem, eu aqui no Roblox eu não tenho propriamente nada que eu possa importar. Já tive, mas agora não. Mas nós podemos, por exemplo, importar aqui algumas coisas aqui para o Roblox. E para eu, por exemplo, importar alguma coisa feita num Blender ou no Maya, eu não criaria uma parte, eu criaria isto aqui chamado Mesh Part. E esta Mesh Part, que é esta parte aqui, parece uma parte normal, né? Esta Mesh Part aqui, ela basicamente é uma parte importada, ou seja, aqui nas propriedades da Mesh Part, nós temos aqui isto aqui chamado Mesh ID. Aí você clicaria aqui e você procurava aqui no seu explorador. Boa, Windows cheio. E você procurava aqui no seu explorador um arquivo em FBX, um arquivo .fbx. Eu sei que o Roblox aceita FBX, eu não sei se ele aceita mais algum, mas pelo menos o FBX eu usei e ele funciona bastante bem. Ou seja, pronto, você pode usar um arquivo FBX e esta parte automaticamente ficaria com o arquivo que você modelou no Blender, que você exportou no Maya, por aí. Logo bem, foi um vídeo bem mais curto comparado aos outros, mas foi um vídeo importante. Logo é isso. Por isso, bem, este vídeo vai ficando por aqui. E no próximo vídeo, não sei direito o que é que vamos ver, mas até o próximo vídeo.